feitos e confirmados foram 1.774. Lembrando que a gente atende pacientes com Covid em estado grave, muitos deles transferências para UTI. Então o número é um pouco reduzido em relação ao geral. Todo, mas é que o todo de vocês é bem amplo também, né? Vocês fazem um monte de coisa. Mas em comparação às outras patologias, se eu for comparar com infarto, com AVC... Que essas coisas, essas doenças, esses problemas não cessaram. Eu estou atendendo tudo igual, estou atendendo tudo igualzinho que eu estava atendendo, e mais o Covid. Mais o Covid, que representa a maior quantidade de doenças que a gente está atendendo agora. E o gráfico de vocês acompanha também a curva dos casos aqui em Foz, né? Exatamente. Você tem mês a mês? Exatamente, eu tenho mês a mês. Em janeiro, por exemplo, a gente realizou 339 atendimentos a pacientes com Covid. Em fevereiro já começou a subir, apesar do mês ser menor, a gente verificou que começou a subir, a gente já passou para 419, e em março teve o boom acompanhando o pico da pandemia, 724 casos de Covid atendidos. É muito caso, né? Em abril a gente ainda continua com a média alta, ainda nem fechou o mês ainda, a gente estava com 272 atendimentos. Mas já caiu bastante, né, doutor? Está caindo, acredito eu, conforme as medidas de restrição de circulação e com a vacinação também. Importante frisar uma coisa, a vida daqui para frente mudou, porque mesmo com a vacinação ela não garante uma cura, né? Não é 100%. Ela previne o número de casos graves, previne mortalidade, mas ela não tem uma eficácia de 100%. Eu vou ter que continuar com as medidas de higienização das mãos, manter distanciamento. Usando máscara de preferência. Usando máscara de preferência, mesmo sendo vacinado, mesmo tendo uma vacina vigente aí. Porque além da vacina ela ter essa eficácia, que não é de 100%, eu tenho as novas cepas aí que eu não sei ainda como é que elas vão reagir à vacinação. Então tem duas coisas. Uma, a vacina ela não tem 100% de eficácia na prevenção, e outra, ainda tem as novas cepas que ainda estão em mutação aí, e a gente não sabe muito bem como vai reagir a vacina. Doutor, ainda há muita confusão quando as pessoas ligam na central ali pedindo atendimento, as pessoas ligando para o SAMU, mas na verdade teria que ser o atendimento feito pelo SIAT. Ainda há muita confusão ainda por parte das pessoas? Depois das o Marcelo falou que sim. Depois das várias campanhas aí diminuiu bastante, mas ainda tem algumas coisas aí que é SIAT e SAMU. Ficando bem simples assim, o SIAT atende trauma. O que é trauma? Queda, acidente, queda de bicicleta, queda de escada, queda de andaime, traumas em geral, facada, tiro. Quebrou e tem sangue, chama o SIAT. SIAT. O resto dos atendimentos, todos, tantos clínicos, obstétricos, que é gestante, psiquiátricos, transferência de doentes graves, todos esses ficam a cargo do SAMU. O SAMU em si, ele foi criado para atender tudo, mas no estado do Paraná, especificamente, como o SIAT já existia para atender o trauma, o SIAT ficou com o trauma e a gente assumiu toda a parte clínica. Em alguns municípios ainda, né? Lembrando que tem alguns municípios que, como não existia o SIAT, quando foi implantado o SAMU, aí ele se atribuiu ao SAMU também a atender. Então, assim, talvez causa até um pouquinho de confusão, porque alguns municípios, que é o caso de Foz, quando foi implantado o SAMU, tinha o SIAT, então ficou essa divisão clara. E agora, quer dizer, ainda tem alguns problemas, mas já bem menos do que no início, né? E alguns municípios que são atendidos, no caso, telefonicamente por aqui, por Foz, eles lá se atende, então, assim, tem alguns locais que tem algumas características um pouquinho diferentes. Então, assim, só para ficar, Foz tem essa característica. Às vezes, se você estiver em outro município,
pode ser que tenha Olha, outro. eu já tive um acidente, um trauma, só que na hora fiquei tão apavorada que em vez de ligar para o SIAT, eu liguei para o SAMU. Mas acho que em função do nervosismo, assim, né? Porque, assim, a gente tem essa consciência, né? Mas foi assim, às vezes a pessoa não tá tão apavorada com o que aconteceu ali que também liga errado, mas vocês orientam também, né? Exatamente. É 192? Quando ligam lá na regulação, a gente acaba nem fazendo ficha em determinadas situações, orientando imediatamente ligar para o 193, que é o SIAT, que atende trauma. Então, sofreu um acidente, mesmo ligando lá no SAMU, vai ser orientado imediatamente a ligar no SIAT. Certo. 192 SAMU, 193 SIAT. Exatamente. E às vezes acontece de ligar no SIAT, quando você chega lá, eles não têm ambulância naquele exato momento para mandar lá. Eles acolhem esse atendimento, acolhem essa vítima e solicita apoio do SAMU para ir na situação. Atender. Porque eles também têm que ter os mesmos cuidados que vocês com as ambulâncias, com tudo, né? Exato. Exatamente. E agora saiu o novo boletim aqui, eu vou só ler aqui para o pessoal. Mais 55 casos de Covid aqui em Foz, registrados hoje, e o município atinge 33.260 casos positivos. Dos 55 novos casos, 35 são mulheres e 20 são homens com idades entre 2 meses e 94 anos. E Foz registrou mais 3 óbitos em consequência da Covid. As vítimas são 2 homens de 49 e 60 anos e uma mulher de 64 anos. E Foz contabiliza até agora 747 mortes pela doença. A ocupação de leito de UTIs hoje, dos 125 leitos, 97 estão ocupados. Nesses atendimentos que vocês fazem para a Covid, vocês já perceberam essa mudança assim na faixa etária? Começou com o pessoal mais velho, agora está o pessoal mais novo. Jovens. Vocês sentem isso? Com certeza. A gente percebeu diminuiu a faixa etária atingida. Antes a gente raramente pegava um paciente inferior a 60 anos. Agora a gente já tem pego paciente de 30, 29. Nossa. A faixa etária está diminuindo. Isso provavelmente em relação à mudança da cepa do coronavírus. Então, provavelmente. Também tem a ver com a vacinação também, que os idosos estão sendo vacinados agora também? E isso diminuiu? Na verdade, eu acho que não tem tanto a ver com a vacinação, porque essa mudança começou a acontecer antes mesmo da vacinação iniciar. Então, foi por mudança da característica do vírus mesmo. Então não foi por conta da vacinação em si. Mesmo porque para mim ter uma proteção efetiva da vacinação, ter as 2 doses. Eu teria que ter as 2 doses e estar com mais de 50% da população vacinada. E eu posso dizer que essa imunidade está sendo por conta da vacina e não por conta de algum outro fator. Vocês trabalham há muito tempo, né, ali no SAMU, e vocês devem ter um entendimento que te marcou bastante, doutor. Ainda ontem a gente estava comentando num treinamento quanto ao tempo que a gente leva atendendo cada vítima envolvido no atendimento, e veio uma lembrança aí de um paciente que a gente atendeu. Ele era agente penitenciário lá da PF1. E ele estava entrando, acho que era o primeiro mês de trabalho dele, ele tinha problema grave de coração e não sabia. E ele sofreu uma parada cardíaca lá. Ui. O trajeto daqui é longe, a gente chegou lá, já tinha a equipe deles, estavam fazendo os primeiros procedimentos, lá a gente investiu até o paciente voltar. O paciente foram 47 minutos de reanimação. Na massagem cardíaca? Caraca! Então, o paciente voltou bem, ficou internado, teve que ir para ser transferido para Curitiba para implantar um CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável, porque ele tem arritmia crônica, então o coração dele treme, para e faz parada cardíaca. Se ele não for desfibrilado imediatamente, ele morre. Meu Caramba, Deus. e era novo? É novo? Se eu não me engano, ele tinha 19 anos. 19?
E esse exercício respiratório vocês fizeram com desfibrilador ou foi no braço? No braço. 40 e poucos minutos. Mas vocês revezam, ou ficou só um lá o tempo? Porque não aguenta, minutos, né? Tem que dar um... A equipe é composta por motorista, enfermeiro e médico. A cada 2 minutos a gente reveza, um vai para massagem, o outro vai fazer outras coisas. Fica... Mas mesmo assim é um tempo razoavelmente alto. E que vai contra todos os limites da literatura. Eu tenho descrito que a partir do 8º minuto o paciente começa a ter lesão cerebral. A partir do 15º minuto por aí da parada cardíaca, com certeza ele vai ter lesão cerebral grave, e a partir dos 20 minutos de reanimação raramente o paciente volta. No protocolo vocês fazem geralmente quanto tempo? 20, 30 minutos? Depende muito de cada situação, porque isso se enquadra em algumas situações, outras não. Por exemplo, o paciente que é intoxicado por veneno, a gente aumenta o tempo de reanimação, porque sabe que os venenos eles têm essa característica de o paciente voltar mais tarde da RCP. Conforme o tempo da RCP, ele vai voltar maior o tempo, mais a chance dele voltar. Em outros casos, não. A literatura fala para nós em torno de 20 minutos, mais ou menos. Nossa. O afogado também. O afogado também. O paciente que a arquinifose nunca vai... Só se o paciente tiver uma parada dentro de uma câmara fria, mas parada por hipotermia também, o tempo de reanimação deve ser prolongado. Que legal. E você, Marcelo? Qual que é a tua história? O doutor Moisés pegou a gente de surpresa, né? Que ele ia contar outra história, mas tudo bem. Conta, Marcelo, a tua. As que mais marcam, assim, na verdade, essa para mim, né? No caso, as crianças. Quando a gente atende criança, assim, acho que emocionalmente você se abala muito mais. E teve uma situação especial que foi uma criança que ela foi atropelada. E aí ela ficou bastante machucada. E foi bem difícil o atendimento com essa criança. E infelizmente ela faleceu, mas a gente ficou bastante tempo, a gente investiu, tentou fazer bastante coisa, mas não consegui. Acho que foi um dos atendimentos que mais marcou, assim, pelo menos emocionalmente. Os que mais assim fica também na memória são os até pela psiquiátrico. Os pacientes psiquiátricos, Foz do Iguaçu tem muita gente que tem problema psiquiátrico. E a gente atende bastante desse público. E é um público, assim, preocupante. Você vê o quanto de pessoas que têm problema ou que está desenvolvendo problema mental. Acho que esses são outro tipo também de paciente, assim, que marca muito os atendimentos para mim. E que orientação que vocês dão, por exemplo? Eu já vi casos de vocês chegarem para atender, vocês chegam de uma maneira fria, vão lá, atendem porque estão fazendo o trabalho de vocês. Mas tem muito familiar, ou vizinho, ou amigo que fica atrapalhando, né? Que orientação que vocês dão pro pessoal? Assim... Tipo, ficar pedindo explicação enquanto vocês estão fazendo uma coisa, deixa o pessoal ali trabalhar, né? Exato. A gente tenta sempre orientar as equipes para tentar lidar, além do paciente, tentar lidar com o público em volta, porque não tem jeito, como. Né? Tem sempre curioso, né? Sempre tem o curioso, sempre... E a gente tem que tentar lidar de uma forma harmônica ali para não piorar toda a situação, porque a situação às vezes é para resolver o problema do paciente, mas acaba causando outro problema, né? Você entra em conflito com algum... Assim, a orientação que a gente sempre pede pro familiar tem alguém passando mal, na presença de alguém, se prontifica, chega próximo dela e ajuda no sentido de tentar acolher, de tentar ligar, de tentar... Porque muitas vezes a pessoa vê alguém caído, passa por ela e liga para o senhor, tem alguém caído aqui na esquina. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente consegue fazer. Se tem alguém que você quer ajudar, você tem que chegar próximo da pessoa, chamar ela, conversar com ela, ligar na central, estando junto do paciente, para justamente passar a informação para a nossa central e ele conseguir. A partir do momento que chegar a equipe, ou seja, você permanece fazendo isso, você fica ali fazendo o que você está fazendo, passa a situação para a equipe e a equipe vai assumir a cena, né? Então, assim, ela tem, ao mesmo tempo que falar assim,
os populares não podem fazer nada. Não tem situação que é interessante que ele vá lá e dê um apoio. Ajude, né? E ajude. Mas tem situação que não. Então, assim, a regra é tentar ter um bom senso justamente com o profissional e na hora do atendimento. A gente percebe muitas vezes que vocês, eu imagino, né, que deve ser um momento de tensão, de estresse esse trabalho todo. Como que vocês fazem para desestressar, para desopilar quando vocês saem do trabalho? O profissional de urgência em si, eu acho que é muito complicado fazer isso, de se desligar da situação. Não desliga. Né? Eu continuo sendo profissional de urgência o tempo todo, indo para casa, estando em casa. Há pouco tempo a gente teve o Zanata, que salvou uma criança de engasgo num dia de feriado na casa dele. O vizinho atravessou a rua, ele foi lá, fez manobra, fez a desobstrução das vias aéreas. Então, assim, o profissional de urgência, emergência em si, que tem a urgência no sangue, não desliga. Ele não descansa. Para mim, ele não está nunca relaxado. Ele está sempre pronto para atender e está sempre pronto para tentar resolver um problema a qualquer momento. Tanto que várias vezes, uma situação que eu vou contar agora, que eu estava em viagem com a minha filha para ela fazer vestibular agora há 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Eu passei e tinha um acidente na BR lá em São Miguel do Oeste. Eu desci do carro prontamente, estacionei